Fala pessoas, eu tô fazendo esse vídeo pra gente falar um pouco do trabalho que a gente vai fazer de engenharia reversa. E eu vou dar um exemplo aqui de como que elaborar, né? Que a gente já começou a fazer em sala. Lembra da calculadora, né? Na verdade, esse software, a gente pode imaginar ele como se fosse um software. Deixa eu criar uma pasta aqui. De máquina do tempo. Engsoft. Por quê? Porque você. É como se você. A gente pode imaginar assim. A gente está olhando o software pronto, mas é como se a gente voltasse no tempo e a gente que fosse fazer a especificação para esse software ficar pronto. Então podemos imaginar assim, ele está pronto porque alguém fez a especificação. Então a gente vai imaginar que foi a gente, no passado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver, que tem que desenvolver para fazer a especificação, requisitos. Vou até botar uma extensão aqui, depois eu consigo usar ela. Então, por exemplo, eu vou fazer os requisitos desse software aqui, que a gente já viu, né? Então, vou colocar aqui sistemas de informação. Só vocês fazem no modo, no editor de texto, se quiser, né? Eu vou fazer aqui num texto puro para não perder tempo, né? A gente vê que pode. E a gente começa por onde? Para falar da finalidade principal do sistema. Qual que é a finalidade principal do sistema? Qual que seria o primeiro requisito? Seria o software ou o sistema deve realizar operações aritméticas. Seria a finalidade principal do software. E aí depois você vai desmembrando essa finalidade principal. Então, na verdade, como essa é a finalidade principal bem definida do sistema, a gente pode chamar ela de, vou colocar até aqui, escopo. É o escopo do software, né? E aí a gente tem os demais requisitos. Que é o quê? A gente pensa sobre escopo, né? O software deve realizar operações aritméticas. Como? Como que ele deve fazer isso? Ou o que seria isso, né? Então a gente pode derivar dessa, por exemplo, deve realizar operações ou deve ser capaz, tanto faz, né? Acho que eu vou fazer assim, por exemplo. Depois eu reescrevo, senão vai demorar muito. Soma, subtração, multiplicação, divisão, multiplicação, já foi. Percentual, que não é módulo, né? Percentual aqui, raiz, exponenciação. Acho que são essas, né? E aí, qual seria outros requisitos que vocês falaram lá? Deve ser permitido digitar no teclado, claro, né? e clicar nos botões. Ou, né? Sei lá. Depois eu reescrevo. Aquele que a gente, né? Vocês tinham falado também. Não deve ser possível redimensionar o software por conta de não perder a formatação. Enfim, o software deve ter avançado, básico, etc. Então a gente já tem 4 requisitos que a gente falou lá. Então o que a gente faz depois? Os básicos. A gente vai revisitando cada um, igual a gente fez lá com o escopo, né? O software deve ser capaz de realizar operações de exponenciação, tal. Então, você deve pensar assim, por exemplo, pode ser um requisito. Como? Ou o que é fazer isso? O que é, tá claro, mas como vai fazer isso? Então você pode dizer assim, deve-se digitar, ou o usuário deve digitar primeiro o operador, ou na sequência, operador, operando, operador,
Enfim, por causa de digitar 3 mais 8 mais 9, aí não digitar 8 9 mais, né? Se bem que tem raiz, aí você fala, com exceção do raiz, depois a gente vê aqui, né? Aqui no teclado os botões, acho que já deve estar mais ou menos descrito, mas aí a gente pode escrever os botões, olha, deve ter um botão de igual, deve ter um botão disso, um botão daquilo. Você pode escrever o que cada botão vai fazer ou não. Isso depende do software. Às vezes você vai pegar um sistema muito grande, você não vai detalhar tanto. Pra você ter um documento razoável, você não precisa detalhar tanto. Você pega um pequenininho, aí você tem que detalhar pra caralho pra você ter um documento razoável de... Mas você tem que imaginar, tem que estar tudo claro. Você está especificando o software que vai ser desenvolvido, né? Então, lembra da brincadeira da volta no tempo, né? E aí a gente vai revisitando todos os requisitos. Redimensionar não tem. Esse aqui, por exemplo, a gente pode falar que tem. Deve ter os modos, mas a gente pode falar o software deve possuir um combo box, que é aquela caixa de seleção, com os modos avançado, programador, sei lá, desabilitados, pois serão inseridos numa próxima versão. Por exemplo, né? E aí depois que você revisitou todos e tal, e você descreveu bem o software, porque se eu falar isso aqui, ó, pela próxima versão, geralmente você não fala isso, né? Porque você está especificando o software todo. Mas se eu falar isso aqui, quer dizer que eu estou especificando só o módulo básico. Muitas vezes isso acontece, a empresa especifica um módulo e depois você fala assim, não, depois a gente retorna aos módulos avançados ou outro módulo para a gente especificar direitinho, fazer os requisitos direitinho, né? Porque aí você diminui, dependendo do tamanho do software, você diminui a, a parte de requisitos, né? Você deixa para uma próxima etapa. E aí depois a gente tem que definir, tem que dividir isso aqui em requisitos funcionais. Vou até colocar aqui, ó, funcionais. E uma parte para requisitos não funcionais. Não precisa ir naqueles padrões de numeração, isso aí a gente faz depois. Então, por exemplo, tudo que tiver a ver com funcionalidade são funcionais. O que é restrição do software, ou características do software não inerente à parte de funcionalidade, é não funcional. Então, por exemplo, aqui, ó, a conta é totalmente funcional, tem a ver com a sequência, digitar, isso tem a ver com a funcionalidade. Redimensionar, talvez não, né? Redimensionar é uma restrição do software, então vamos colocar ele aqui como não funcional. Ele poderia ser funcional também, mas modos. Outra aqui, por exemplo, poderia ser não funcional é sistema deve rodar em desktop. Enfim, tem aqui algumas em pensar e descrever o que a gente acha do sistema. E aí depois que você salvar, cadê? Tava aqui, né? Eu mandei ir por tamanho. Depois você salvar, deixa eu abrir o terminal aqui. Você pode requisitos. Você pode gerar fazer isso no Word e tal, pra você gerar a documentação. Já virou uma documentaçãozinha, né? Eu fiz com o Pandoc aqui. E você já começa a fazer a documentação. Vou fazer o seguinte, eu vou reescrever esses requisitos. E aí, com base nesses requisitos, você vai fazer o quê? Você vai gerar o restante. Você vai gerar, por exemplo, a parte da tela, você vai ver alguma funcionalidade que você quer descrever em fluxograma, às vezes você não vai querer, mas você está imaginando que você está especificando o software, você tem que imaginar tudo que é importante para especificar esse software. No meu caso aqui, da calculadora, eu provavelmente vou fazer um esboço da tela, um diagrama de caso de uso, geralmente se faz. Nesse aqui talvez não seja nem tão necessário, porque você só tem um usuário. Mas o caso de uso te mostra todas as funcionalidades do sistema. Ele ignora os não funcionais, você tem um gráfico também. Né? Então você gera alguma documentação. Vou dar uma parada aqui e retornar, vou fazer o esboço e retornar daqui a pouco. Tá?
retornando, né? Eu vou ter algo mais ou menos parecido. Eu fiz uma folha aqui. Vou ter algo mais ou menos parecido com isso aqui, que eu fiz no papel. Faça no papel, tá? No papel é legal, no papel dá pra ver bacana. Você faz rapidão. Você... Entendeu? No papel não tem problema fazer, ficar feio lá. Eu fiz um esboço do como é que vai ser a tela. Posso passar pro computador assim, todo quadradão mesmo, assim, quadrado bonitinho, né? Num software de desenho, mas não preciso botar cor, não preciso botar fundo nem nada. Posso mostrar só basicamente como é que vai ser. Aqui eu fiz um desenho de como seriam uns combo box, né? Aqui eu fiz, deixa eu diminuir aqui agora, um esquema do caso de uso, que seriam todas as funcionalidades, realizar soma, vou mostrar como é que ficou os requisitos. E aqui uma espécie de fluxograma, tudo esboço, tá vendo? Tudo no papel. Fluxograma mostrando como que vai funcionar a operação, né? Aqui eu reescrevi os requisitos, alguns, não está muito grande. E aqui, até coloquei aqui um... Vou mostrar para vocês, senão vocês vão achar aqui. Até coloquei aqui, ó, não entra os requisitos, mas pode entrar depois, né? A questão dos funcionamentos, como que vai funcionar a parte de programação, né? Então, que é, por exemplo, os valores digitados serão exibidos na caixa de texto. Então, fiquei pensando, como é que será que essa calculadora funciona mesmo? Se eu fosse desenvolver, né? Então, ó, a gente pode digitar e ir para a caixa de texto, né? Ou apertar os botões e ir para a caixa de texto, e aí quando você apertar o igual, ele pega o texto, extrai do texto, faz uma leitura naquele string, né? Naquele texto, os operadores e operandos, e depois faz a conta normal em C, por exemplo, em qualquer linguagem, né? E ainda faz a validação daquela conta lá, porque eu percebi que a calculadora, ela não faz essa validação na hora que você está digitando, você pode escrever uma frase ali. Quando você faz o igual, aquela mostra se tem erro ou não. Então, imaginei que deve ser assim que acontece internamente também. E aí, só para ter um exemplo, eu já fiz aqui um primeiro documento. Cadê aqui? Inkscape. Um primeiro documento com o esboço da calculadora, né? Que esse cara aqui, esse aqui que eu vou botar no documento, que seria levar para o cliente validar. Poderia ter feito mais simples. Porque o que vale é o cara ver se é assim mesmo, se o botão vai ficar nessa posição, qual que é a área que é o botão. Não precisava ter colocado o número, podia ter colocado uma setinha lá, falando assim, aí escrito aqui, sei lá, mostrador, ou números entram aqui, botar uma setinha mostrando, né, como é que funciona, enfim, poderia ter feito mais simples. E aí, depois que a gente faz isso, o que a gente faz, né? Cria lá, vou fazer o fluxograma também, vou fazer o esboço do documento final, né, mostrando aqui, por exemplo, no esboço da calculadora, mostrando o que é, dizendo para o cliente num documento, mostrando todos os diagramas que eu fiz, mostrando os requisitos, enfim, né? Tudo que eu precisar para projetar o sistema, claro, no nível que a gente está, nada de algo não precisa estudar muito, é só fazer um planejamento, né? Especificação do sistema. Daqui a pouco eu volto com o restante aqui da documentação, ok? Bom, estou retornando aqui. Então aqui eu já gerei aqui o meu projeto, né? Então, o projeto é isso aí, ó. Aqui no meu, né, da calculadora, né, na documentação, eu imaginei gerar, né? Aqui já o escopo, primeiro requisito, primeiro item, os requisitos, né? Por exemplo, aqui estão os funcionais, como vai acontecer o combo box, né? Modos desabilitados. Isso tudo aqui você vai criativamente desenvolvendo, né? Caso você pegue um
Enterprise Resource Planning, um ERP muito grande para fazer o trabalho, faz as funcionalidades principais, faz os módulos principais, ou descreve todos os módulos de forma mais superficial, porque o trabalho, né, você vai gerar uma documentação não muito grande. Isso aqui tem 4 páginas, poderia ter até 10, eu acho, talvez, ou 15, né? E aí, depois os requisitos, aqui os não funcionais, só para a gente ter um exemplo, né? E a gente tem os diagramas. Eu deixei, né, capítulo 1 para escopo, só para definir escopo. 2 requisitos, que a gente já fez. Posso ter em documentos separados ou posso ter no documento só. Diagramas. Aqui, ó, diagramas foram colocados. Aqui eu dou uma explicação do que são os diagramas. Eu posso dar uma explicação aqui, não fiz, mas o que são os requisitos, básica, né? E aqui os diagramas, ó. Os diagramas que eu resolvi fazer, que eu achei que fossem importantes. Design da interface, aquele que eu mostrei para vocês lá, né? A figura 1. Dou uma explicaçãozinha do que é. É bom, isso é bom na hora de você escrever um texto. Você bota um diagrama, descreve o diagrama, ajuda você a ter corpo de texto também, não só diagrama, né? Não adianta também você botar um diagrama e não interpretar ele. Então no documento tem que estar. Então aqui não precisa interpretar porque é a figura, mas eu dei uma especificação, o que é, por que é. Você vai lidar com o cliente, né? Você vai lidar com a usabilidade. Então isso aqui você vai bater com o cliente. Depois você vai ter um documento final. Caso de uso. Aqui, ó, o diagrama é para visualizar as funcionalidades do sistema. Tanto aqui, realizar soma, realizar subtração, realizar multiplicação. Quem vai fazer isso? O usuário comum. No nosso caso, só vai ter um usuário. Mas dependendo do sistema, você vai ter administrador, você vai ter secretária, você vai ter almoxarifado, almoxarife, né? Você tem vários usuários. E cada um deles vai ter acesso a só algumas funcionalidades. Então, é para isso que serve o caso de uso. Está até descrito aqui. Depois eu vou botar isso lá no Drive, tá? Só que isso aqui é só um exemplo, tá? Tá bem básico, ok? Fluxograma de funcionamento. Aqui está falando, nesse caso eu quis demonstrar a funcionalidade do sistema, como ele ia funcionar e realizar as operações. Lembra que eu incluí aquele requisito lá que eu falei que não ia para os requisitos, mas que poderia fazer para demonstrar para o cliente, que é operando, operador, né, operação, operador, operando, operação e operando de novo, né? Então eu fiz aqui, ó, não usei aquela programação, eu fiz até para mostrar para o cliente, né? Então, ó, início, aqui operação, o usuário digita ou clica nos botões, exibir o que foi digitado no texto, processamento, né? Então ele vai processar o texto. Como que vai fazer isso? Lá o programador vai ver, né? Então ele vai ver, vai pegar aqui os operadores, vai colocar nas variáveis XY, né? Os operandos. E o operador vai colocar na variável OP. Operador o quê? Mais, menos, subtração. Não. E depois eu vou testar o OP. Se for mais, eu faço essa conta. Se for menos, eu faço essa. Se for vezes, eu faço essa. Se for dividido, eu verifico se pode realizar a divisão por 0, né? Se for percentual, aí ele não tem 2 operadores x e y, é só x%, né? E aí eu multiplico pela variável. Se for quadrado, tá um 2 aqui, eu realizo x vezes x. Se for raiz, eu boto SQRT. E por aí vai, só demonstrando funciona, depois eu mostro o resultado, né? Plano de projeto. Aqui é a parte que você fala quem são os envolvidos. Aqui eu estou falando que tem um cliente, um analista, um desenvolvedor, um designer. Está escrito design, mas designer, né? Quem são os envolvidos, né? No desenvolvimento. Como é que você planeja desenvolver, né? Os módulos. Aqui eu falei que tem tantos módulos, né? Básico, avançado. Eu fiquei com preguiça de olhar. Mas é só olhar aqui na calculadora, né? E aí você fala que aqui, ó, eu coloquei dividido, faz um módulo básico, e a segunda etapa, depois que o módulo básico foi entregue, os demais módulos. E aí a estimativa vai ser feita a seguir. Prazo, né? Abaixo são descritos os prazos e tal. O tamanho do projeto a gente dividiu por horas e tal. No caso de vocês, provavelmente vai ser meses ou dias, né? E aqui eu fiz uma previsãozinha do que é o tempo de desenvolvimento, né? Levantamento de 3 tarefas, vamos dizer assim. Levantamento de requisitos, validação e os diagramas e desenvolvimento do design da interface. Testes e entrega, podia ser um outro aqui, mas eu coloquei tudo junto, porque esse software é muito pequenininho para a gente fazer um planejamento tão especificado de
todas as tarefas, né? Geralmente softwares maiores é mais tranquilo de fazer isso. Mas eu poderia fazer testes de entrega, 3 horas, 5 horas, 10 horas para desenvolvimento de design, né? E os demais módulos eu falei que prevê-se na casa de algumas semanas, mas a estimativa vai ser feita só a partir dos requisitos. Ok? Então esse seria um exemplo que vocês podem utilizar para fazer o trabalho, né? Aí em sala a gente combina se vocês fazem slides ou se apresentam. Eu acho que pode apresentar este documento que vocês criaram, um PDFzão, contendo tudo, ou se fizerem documentos separados, colocar separado, documentação separada, porque às vezes facilita, né? Esse trabalho a gente deve desenvolver em duplas, e eu coloquei algumas sugestões de tema aqui, ó. Tem um software School Tool que era interessante para gerenciamento de escolas, nosso próprio sistema acadêmico. Eu tenho aqui outros 3 ERPs, né? E tem os links aqui que de fóruns, de outras postagens que falam de outros ERPs. Coloquei alguns falando de software livre, por quê? De software livre, de open source, porque é mais fácil para você baixar, instalar e testar, né? E fazer a especificação do software, ok? O trabalho vai ser em dupla, esse trabalho de engenharia reversa, e a gente marca uma data e eu acho que ele pode substituir a prova, ok? Então tá bom, pessoas. Até mais, valeu aí.